de Lucas e ver o que Deus nos tem ensinado. Mantenha aí a Bíblia aberta no capítulo 8. Eu quero começar te falando exatamente sobre o que o cântico nos diz. A nossa vida ela é repleta de desafios. A nossa vida é repleta de situações que muitas vezes vão ter que nos tirar dessa zona de conforto. Eu sei que é bom a gente estar numa zona de conforto delimitado, sabendo que os problemas estão longe e que a gente vai ficar aqui sendo protegidos. Zona de conforto é o que todo adolescente, todo jovem quer ter por parte de seus pais. Ah, que bom, né? É ter a comida na hora certa, é ter a roupa, é ter o tênis de marca que ele quer, é só pedir para o pai, para a mãe, é chegar em casa, ver roupinha limpa, isso é zona de conforto. Mas na nossa vida nós enfrentaremos situações adversas. E a forma como nós reagiremos diante dessas contingências, ou seja, dessas situações adversas que surgem, é o que vai determinar o resultado final. Alguns homens, a história nos apresenta, de que foram resilientes, de que aproveitaram as situações adversas para transformar a história e a história da humanidade, inclusive. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Thomas Edison. Quem se lembra de Thomas Edison? O que ele inventou? A lâmpada elétrica. Agora, há uma frase célebre de Thomas Edison. Porque depois de inúmeras, milhares de tentativas erradas, até que ele conseguisse, de fato, concluir a sua invenção, e tivéssemos hoje a lâmpada elétrica que transformou a história da humanidade, hoje é claro que a tecnologia avançou e a luz elétrica já foi substituída. Mas até então, irmãos, foi o que transformou a história da humanidade. Aí havia uma frase célebre de Thomas Edison que era a seguinte: eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Todo mundo falava, você não vai desistir, cara? Você está tentando e errando. E depois de milhares de tentativas erradas e frustrações, ele disse, eu não falhei, eu não errei. Mas eu descobri, sim, 10.000 maneiras de que a coisa não dava certo. Então, como é que você tem aproveitado as circunstâncias e as contingências dessa vida? Eu vou pedir que o pessoal da mídia coloque agora uma música. E eu quero saber se você já ouviu essa melodia alguma vez. Solta a música. Inclusive um hino que nós cantávamos em coral. Dá-me, ó Deus, uma alegria. Alguém sabe quem compôs essa música? Beethoven. A 9ª Sinfonia de Beethoven. Beethoven, quando compôs essa sinfônica, que é hoje replicada através dos anos como uma das mais famosas de Beethoven, Beethoven já estava praticamente surdo. Ele começou a perder a sua audição aos 26 anos. Ele poderia ter jogado tudo para o alto, dito, que desgraça é essa na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Mas Beethoven foi se aperfeiçoando. Ele encostava o ouvido e sentia as vibrações. E pelas vibrações ele conseguia compor as suas melodias. Ele não desistiu. Beethoven não permitiu que a sua perda de audição fosse o seu fracasso. Ah, meus irmãos, na realidade, na vida cristã também, Deus vai permitir que a gente enfrente contingências e dificuldades. E sabe qual é o objetivo de Deus? É nos moldar, é nos transformar, é fazer com que a gente enxergue outras possibilidades, porque as dificuldades não são obstáculos finais, mas são portas para novas oportunidades. Você pode desistir no meio do caminho e ficar perguntando por quê, e se lamentando. Ou você pode, como ouvi de um irmão da igreja, que depois das dificuldades com a sua filhinha, o Mateus disse, pastor, eu me lembrei de uma frase que o senhor dizia, não perguntar para Deus por quê, mas para quê? Qual é a finalidade pela qual eu estou passando por essa contingência? Qual a finalidade pela qual o Senhor permite que eu enfrente essa dificuldade? José
famoso como José do Egito, poderia estar se lamentando até a morte e terminar a sua carreira preso injustamente numa prisão no Egito. Mas nada tirou de José a disposição de transformar cada uma das contingências, problemas, dificuldades, perseguições, oposições e calúnias em uma possibilidade dele vencer. Tanto que quando surgiu a oportunidade, Faraó te chama, ele já estava pronto. E se apresentou diante de Faraó, foi elevado ao segundo homem do Egito. O que dizer de Daniel? Poderia estar lamentando porque fez tudo o que era certo, mas deu tudo errado. Lá estava ele agora sendo lançado numa cova de leões. Mas foi a firmeza e a determinação de Daniel que fez com que ele fosse elevado também a homem de destaque, a governador, e serviu a 2 impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Como você tem reagido diante das circunstâncias adversas? Diante das dificuldades, nós podemos escolher recuar e ficar lamentando, ou enxergarmos as dificuldades como oportunidades. Pega isso, dificuldades como oportunidades, porque esse vai ser o tema da mensagem de hoje. Deus nos dá a possibilidade de que dificuldades gerem oportunidades. É isso que a gente vai observar aqui no capítulo 8 de Atos. Mas eu não posso omitir de você também uma informação. É que muitas vezes as circunstâncias ocorrem em nossas vidas sem nenhum tipo de explicação, porque são contingências. Mas eu sempre tenho pregado do púlpito dessa igreja, que nós precisamos ser maduros o suficiente para autoavaliarmos a nossa vida e sabermos que também muitos problemas não são contingências, mas é uma operação da correção de Deus diante das nossas desobediências. Você hoje pode estar colhendo o fruto daquilo que você plantou. Porque Deus corrige a todo que toma por filho. Então nós que somos filhos de Deus, que um dia nos entregamos a Ele, estamos sujeitos também à sua correção. Então a gente precisa ser maduro o suficiente para fazer essa autoavaliação. Por que eu estou enfrentando essa situação adversa? Por que eu estou onde eu estou hoje? É por contingência? Glorifica a Deus, aproveita essa oportunidade. Mas se é por correção, o Senhor tem a decisão de permitir ou até mesmo de promover essa correção para que você possa mudar o teu procedimento. Mas uma frase resume tanto contingência como correção: onde há crise, há oportunidade para a ação de Deus, amém ou não? Onde tem crise, onde tem problema, há a oportunidade para a ação de Deus. E hoje nós veremos no capítulo 8 de Atos esse tema: dificuldades gerando oportunidades. A gente vai fazer a leitura do capítulo 8, mas eu quero pegar o gancho daquilo que nós vimos no domingo passado, o finalzinho. Lê comigo no capítulo 7, os versículos 59 e 60. Então nós vamos agora fazer a leitura desde o capítulo 7, a partir do versículo 59. Diz assim a palavra do Senhor: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte lamentando, chorando e praguejando e murmurando. É isso? Não. Os que iam dispersos iam por toda parte, fazendo o que, irmãos? Anunciando a palavra. Pai, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez abrirmos a tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações naquilo que nós precisamos, ó Deus, permitir que o teu Santo Espírito nos molde e nos aperfeiçoe. Fala nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dentro do tema dificuldades gerando oportunidades,
A minha primeira reflexão com vocês, lendo esses primeiros versículos, é a seguinte: dificuldade gera a oportunidade de obedecermos plenamente. Eu vou repetir. A dificuldade vai gerar a oportunidade de nós obedecermos plenamente a Deus, plenamente a ordem de Cristo. Porque eu vivo falando desse púlpito que não existe meia obediência. Não tem como a gente estar obedecendo 1/3, 2/3. Eu estou obedecendo 3/4 da palavra. Não tem meia obediência. Ou obedecemos ou desobedecemos. Então, note que a dificuldade gera a oportunidade de obedecermos plenamente a ordem de Cristo, porque não existe meia obediência. Essa perseguição que se implantou a partir do apedrejamento e da morte de Estevão tinha um propósito. Não foi à toa. Mas o Senhor permitiu que essa perseguição se efetivasse, porque o Senhor já tinha deixado uma ordem explícita. Lá em Marcos 16:15, qual é a ordem do Senhor? Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a quem? Toda criatura. Em Mateus 28:19 diz: vão, façam discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8, antes do Senhor ascender aos céus, voltar para a presença do Pai, ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas, tanto como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor tinha uma ordem explícita, Gustavo. Eu estou indo, mas vocês têm que se espalhar, vocês precisam pregar e pregar a todos. A igreja estava crescendo em Jerusalém, irmãos. Até o capítulo 7, está tudo acontecendo em Jerusalém. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. 3.000 pessoas num culto, 8.000 pessoas no total, somadas com as outras 5.000. A igreja em Jerusalém está prosperando. Jerusalém é cidade grande, Jerusalém tem tudo que a gente precisa. Está tão gostoso essa nossa comunhão, pelas casas, pelas ruas, no templo, e é aqui que nós vamos ficar. Aqui não. Eu tenho uma ordem para vocês. Vocês têm que ir por todo mundo, vocês têm que anunciar para todas as nações. Vocês têm que ir em Jerusalém, sim, mas também precisam ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a perseguição foi exatamente a ferramenta de Deus para levar a igreja a obedecer plenamente a ordem de Jesus Cristo. Veja comigo o que diz o versículo 1 uma vez mais. Olha, também Saulo consentiu na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. E o que aconteceu com a perseguição da igreja que estava em Jerusalém? Todos foram dispersos. E eu posso ouvir por onde que eles foram dispersos? Uau! É à toa? Qual era a ordem? Vocês vão receber poder para que vocês preguem, sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria. E para onde que eles foram dispersos? Judéia e Samaria. É à toa? Não é à toa? Vocês não querem me obedecer por bem? Vocês vão obedecer da minha forma. Então você percebe que muitas vezes a nossa desobediência vai trazer consequências para nós? Você talvez aí que esteja se lamentando, dizendo: por que isso está passando na minha vida? Avalia a tua vida. Avalia. Você está obedecendo plenamente a Deus? Está obedecendo às ordens de Cristo? Por quê? Porque dificuldade gera oportunidade de nós obedecermos plenamente a Cristo e a sua ordem. Alguém se lembra de Jonas? Jonas recebeu uma ordem explícita. Jonas vai para onde? Para onde que Jonas foi? Tarsis. Quer dizer, ele pretendia ir para Tarsis. Ele desceu até o porto em Jope, pagou pela passagem, entrou no barco e não chegou. No meio do caminho, ele foi jogado no meio do mar.
carga excessiva, homem em pecado. E quando a gente está em pecado, em desobediência, a gente traz desgraça para quem está do nosso lado. Sabia? Toma cuidado com quem você está andando. Às vezes a gente fala, é perigoso eu andar com o pessoal do mundo, é perigoso você andar também com um crente que não está obedecendo a Deus. Porque a disciplina pode vir sobre ele. E você pode estar junto. Então toma cuidado. Olha, as dificuldades muitas vezes geram as oportunidades da gente poder obedecer o quê? Plenamente a Jesus Cristo. E hoje talvez, tal como Jonas, que teve que se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar e retomar o seu curso, indo não mais para o porto de Jope, com a intenção de ir para Tarsis, mas indo para Nínive, aí Deus o usou e Deus o abençoou. Uma cidade inteira se converteu. Então, tal como Jonas, talvez hoje você precise olhar para dentro de você. O que está faltando para você aprender a obedecer a Deus? Porque talvez as perdas, as crises ou as correções divinas que Deus está, trazendo sobre sua vida, só tem um único objetivo, de alinhar você à vontade de Deus. Tem alguma situação específica em que você sente que Deus pode estar te corrigindo? Quem sabe teu orgulho, a tua autossuficiência? Sabe, aquela sensação de que a gente confia demais nas nossas habilidades, na nossa carreira, no nosso recurso financeiro? Deus pode permitir falhas ou crises para nos lembrar que a gente não depende da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso recurso financeiro, mas a gente depende dele. Amém ou não? É dele. Talvez Deus está permitindo as situações adversas na tua vida porque você insiste em não perdoar. E a falta de perdão é um problema tremendo em nossas vidas, porque guardar rancor ou mágoas pode nos afastar de Deus. E Ele pode permitir conflitos, perdas, para te ensinar que você precisa perdoar e buscar a reconciliação. Porque se Ele nos perdoou, também nós devemos o quê? Perdoar. Lembra das últimas palavras de Estevão sendo apedrejado? Senhor, não lhes imputes este pecado. Bom, em todas essas circunstâncias, situações adversas que estejamos passando, o objetivo de Deus não é nos punir, mas é nos corrigir e nos levar a uma vida de obediência e comunhão mais profunda com Ele, porque dificuldade gera oportunidade de obedecermos plenamente a ordem de Cristo, pois não existe meia obediência. Você está consciente disso ou não? Obedeça, e obedeça por inteiro, obedeça e obedeça plenamente à vontade de Deus. Irmãos, veio a perseguição então. Agora não é interessante porque a gente vai ver agora o protagonismo de um outro diácono. E a gente falou a semana passada sobre uma liderança capacitadora, organizada e servidora. O protagonista do capítulo 7 foi um diácono chamado Estevão. O protagonista agora é um segundo diácono chamado Filipe, homem de Deus. Porque a gente viu que uma liderança, ela passa por uma peneira, e uma das coisas que é observado é que essa pessoa precisa ser o quê? De boa reputação, mas precisa ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria. E Filipe vai para as regiões de Samaria, mas a Bíblia diz que em Jerusalém ficou quem? Os apóstolos. Você percebe? Eles foram dispersos, está aqui no versículo 1, pelas terras da Judéia e Samaria, mas exceto os apóstolos. Por quê? Porque a ordem do Senhor era: vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque não é depois de Jerusalém vai para a Judéia, não é tanto em como em. Então os apóstolos ficaram ali em Jerusalém. Nós vamos continuar com a nossa obra aqui, pregando a palavra, pregando o evangelho. Mas os outros foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria. Cumprimento do propósito
e da obediência integral de Deus. Mas agora, continuando a leitura, a partir dos versículos 5, nós vamos ver uma segunda reflexão, porque a primeira eu acho que vocês estão comigo, né? Dificuldade gera oportunidade de obedecermos o quê? Plenamente a ordem de Cristo. Existe meia obediência? Não. Temos que obedecer por completo. Se é tanto em como em, fica aí gente em Jerusalém, mas nós estamos indo embora. E estamos indo para a Judéia e estamos indo para Samaria, porque esta é a ordem de Cristo. Em segundo lugar, a partir do versículo 5, nós veremos que a dificuldade gera a oportunidade de rompermos barreiras culturais e preconceitos. Eu vou falar mais uma vez. A dificuldade muitas vezes vem em nossa vida para gerar oportunidade, sabe de quê? Da gente quebrar as barreiras culturais ou até mesmo os nossos preconceitos. Olha o que acontece a partir do versículo de número 5. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos dos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, era um ilusionista, era alguém metido no esoterismo, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Durante muito tempo lá em Samaria, esse homem chamado Simão estava iludindo as pessoas, fazendo até alguns supostos milagres, revelações, ilusões. Vocês já ouviram falar que em muitos lugares aí tem gente que diz que levita, tem gente que com as suas palavras faz mover redemoinhos, e o Simão era um desses que fazia alguns sinais para tentar iludir o povo, e as pessoas olhavam e diziam: esse homem é o grande poder de Deus. Mas no 11, versículo 11 diz: atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Veja como a dificuldade gera uma oportunidade da gente romper barreiras culturais e até de preconceito que a gente tenha. Porque primeiro, Filipe vai para a região mais odiada dos judeus, que era Samaria. Eu acredito que vocês conhecem um pouco dessa história entre a rixa entre judeus e samaritanos. Essa inimizade surge desde a divisão do império de Israel, do reino de Israel. Quando o reino se dividiu pela má atuação e as más decisões do filho de Salomão, Roboão se aconselha com as pessoas experientes que dizem para ele o que ele deveria fazer, os conselheiros de seu pai. Mas Roboão vai se aconselhar com seus amigos, os amigos de infância, os jovens que conviviam com ele. E ele resolve dar ouvidos ao que os jovens lhe disseram e toma uma decisão errada. Isso é o que acontece com muitos jovens hoje, que chegam para os seus pais, ou chegam para os adultos, ou chegam para o pastor, ou chegam para o professor de EBD, ou chegam para o seu líder e diz: isso aí é tudo caretice, vocês não entendem. Mas a gente precisaria dar ouvido também aos mais experientes. E o que acontece? Roboão leva o reino a uma divisão. A gente vê que 10 tribos vão seguir o reino do norte, um homem chamado Jeroboão, e somente 2 tribos das 12 vão seguir a Roboão, o legítimo herdeiro do trono, mas que estava fazendo papagaiada, como a gente diz. E essa divisão, irmãos, transformou o Reino Unido de Israel no Reino do Norte e no Reino do Sul. E Samaria estava justamente no Reino do Norte. Já com os olhos dos que ficaram fiéis no Reino do Sul, à linhagem de Davi, aos descendentes de Davi, a olharem para os rebeldes do Norte e já terem esse preconceito com eles.
E o que acontece é que, de fato, o reino do norte apostatou, se desviou dos ensinamentos. Ficaram longe do templo de Jerusalém, não podiam ter comunhão, não podiam ir para o templo. E ali eles começaram a inventar o jeito deles cultuarem a Deus. Foram invadidos pela Síria, e o paganismo da Síria se implantou no reino do norte. Começou a ter mistura, casamentos mistos, e a idolatria passa a ocupar o espaço do reino do norte. É por isso que a rixa entre samaritanos e judeus passa a se instalar desde essa divisão. E quando Jesus chega, a gente vê em que pé que estava a guerra. Tanto que, se eles queriam sair do sul de Jerusalém e irem para a região de Cafarnaum, por exemplo, irem lá para o mar da Galileia, eles desviavam o caminho para não passar pela terra dos samaritanos. Até que Jesus disse: não, é por aqui que eu vou. Lembra dos apóstolos falando: Senhor, mas o senhor vai passar pela terra de samaritanos? Vamos. E Jesus passou por lá, porque era necessário que ele tivesse um encontro com uma mulher samaritana. Mas para vocês verem o tamanho da rixa, veja o que diz em Lucas 9, 51 a 54. Eu só vou ler um trechinho para vocês verem o ódio que existia dos judeus e impregnado no coração dos apóstolos, hein? Olha o que diz em Lucas 9, 51 a 54. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. E o que acontece? Quando os apóstolos, esses mensageiros, iam passando pela aldeia dos samaritanos, 53, não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os samaritanos olharam para os judeus e falaram: você está com roupa de judeu, você tem jeito de judeu, você tem voz de judeu, você está indo para Jerusalém, por aqui vocês não passam. Inimizade. E no versículo 54, olha a reação de dois apóstolos de Jesus. Olha a reação de Tiago e João. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha o ponto. A gente está vendo dois homens espirituais que caminhavam com Jesus e que disseram: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, a gente vai orar agora. Nós vamos fazer um jejum e uma oração, vamos fazer uma campanha aqui para descer fogo do céu e consumir esses samaritanos. Tamanho era o ódio. Deus usou a perseguição para romper essa barreira. Filipe levou o evangelho justamente a Samaria e muitos creram. Isso inclui o Simão, que era um homem influente na cidade, mas envolvido em esoterismo, envolvido em feitiçaria, envolvido em magia. Deus também te chama e me chama a nós, irmãos, quebrarmos os nossos preconceitos, as nossas barreiras, que tem impedido de que a gente faça o que Deus quer que façamos. O Evangelho não tem fronteiras, irmãos. O Evangelho, na realidade, tem que romper barreiras e construir pontes. O Evangelho não vem para causar divisão. Volta para o texto de Atos 8, no 14. Olha que interessante. Vocês se lembram ainda? Quem é que disse que queria orar para cair fogo para queimar os samaritanos? Tiago e João. Tiago e João, guarda esses dois nomes. Voltando para o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, uau, a notícia chegou, Filipe está lá pregando, as pessoas estão se convertendo, os inimigos estão se rendendo. Aí os apóstolos decidem enviar para lá quem? Pedro e... Lembra o que o João tinha desejado fazer tempos atrás? Orar para cair fogo e queimar os samaritanos. Quem é que Deus manda ir lá para ver o que estava acontecendo com os samaritanos? O preconceituoso João. Não é à toa, irmãos. Os quais, versículo 15, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos. E o que acontece com os nossos irmãos samaritanos? Recebem o mesmo Espírito, amém ou não? O Evangelho, ele vem para quebrar barreiras e construir pontes, amém ou não? Quem é aquele que você não quer nem ver pintado a ouro? Quem é aquele que você diz, não, para mim morreu, já era? Quem é aquele que você tem evitado? Quem é aquele que você não deseja mais se relacionar? O Evangelho vem para quebrar barreiras e construir pontes, amém? Sabe por quê? Porque a dificuldade gera a oportunidade de rompermos barreiras, sejam elas culturais ou preconceituosas. Eu quero que você hoje esteja consciente de que João, que queria que fogo do céu descesse para consumir os samaritanos, foi o mesmo que comprovou a conversão dos samaritanos e orou para que o Espírito Santo também os capacitasse. Amém? Para que vocês vão continuar insistindo em trabalhar com crianças? Porque a gente acredita que o Evangelho pode destruir barreiras e construir pontes. Amém ou não? Vocês vão continuar indo naquele bairro? Vocês vão continuar falando? Vamos. Porque o Evangelho está aí para quebrar e derrubar barreiras e construir pontes. Terceiro lugar, a partir dos versículos 18 a 24, nós vamos ver que não somente a dificuldade gera a possibilidade de que nós obedeçamos plenamente a Cristo, porque a gente está consciente de que não tem meia obediência, vimos também que a dificuldade gera a oportunidade da gente romper barreira, seja ela cultural ou preconceituosa, preconceito que a gente tenha. Mas, em terceiro lugar, a dificuldade gera a oportunidade de corrigirmos as nossas motivações. Sabe, às vezes tem alguma coisa no teu coração que precisa ser corrigido. Você tem um pensamento aí meio distorcido. Você tem alguma ideia na tua cabeça que precisa ser corrigida. É por isso que a dificuldade gera a oportunidade da gente corrigir as nossas motivações. Veja a partir do versículo 18. Que bênção que o Simão se converteu. Bênção, o cara era influente, imagina agora convertido. Imagina ele agora, a palavra dele que já tinha valor lá atrás, convertido agora, quantos ele não pode trazer para o conhecimento da verdade? Só que tinha alguma coisa que precisaria ser consertada na motivação de Simão. Olha o que acontece a partir do versículo 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Uau! E por que Simão ofereceu dinheiro? Porque ele disse, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, até hoje eu fiz tanta coisa, tanta magia, tanta ilusão, mas eu nunca vi acontecer uma coisa como essa, do próprio poder de Deus ser dado através das mãos de vocês. Me vende esse poder? Eu dou grana para vocês me venderem esse poder. Simão estava impressionado com os sinais realizados. Queria comprar o poder do Espírito Santo. A sua motivação para seguir a Cristo não era de um coração transformado, mas era de um desejo egoísta de poder. Hoje também muitas pessoas se aproximam de Cristo para quê? Por que muitos querem se aproximar de Cristo? Por poder. Eu quero ter prosperidade, eu quero ter dinheiro, eu quero ter carro. E hoje os falsos pregadores estão aí nas suas campanhas da prosperidade, atraindo pessoas e criando uma multidão de desigrejados e decepcionados com Deus. Porque, irmãos, a dificuldade muitas vezes virá sobre nossas vidas, sabe para quê? Para que possa corrigir as nossas motivações erradas. Deus não busca seguidores interessados apenas no que Ele pode dar, mas sim pessoas que o amam e desejam um relacionamento verdadeiro com Ele. Por isso, examina a tua motivação.
Por que você está se achegando a Deus e a Jesus? Qual é o teu interesse? Você está disposto a pagar para receber o quê? Salvação não se compra, aleluia. Salvação não se compra, poder não se compra. Porque salvação é graça de Deus, e dom espiritual é graça do Espírito Santo de Deus, amém ou não, irmão? Corrija essa deficiência. Você está buscando a Deus pelo que Ele pode te dar, ou por quem Ele é? Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Por isso que muitas vezes enfrentaremos dificuldade, porque dificuldade gera oportunidade de corrigirmos nossas motivações. Mas nota, não somente a motivação errada de Simão, mas a motivação errada também dos apóstolos. Porque o texto continua a partir do versículo 20. Lê comigo, Atos 8, 20. Diz-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Tinha motivação errada no coração de Simão? Tinha. Mas veja que pode haver também motivação errada no nosso coração, em talvez acharmos que o cristianismo pode dar para a gente também algum benefício. Os apóstolos não poderiam ser tentados aqui a receber um suborno, a receber uma graninha? Quantos hoje não têm recebido benefícios, têm vendido a fé por conta de benefícios recebidos? Quantas igrejas não se dobrando e não se curvando a governadores, a governos, a políticos? Hoje a gente vê muitas igrejas que transformam o seu púlpito numa rede de interesses. Vamos dar oportunidade para o político X ou Y vir aqui, ter a palavra dele, ele vai nos trazer benefício financeiro. Aqui o mal foi cortado pela raiz. O dom de Deus não se alcança por dinheiro, amém ou não? Não tem nada que possa persuadir a Deus a fazer o que Ele quer fazer e pode fazer de graça. Os apóstolos poderiam ter aceitado o suborno, usado a situação para benefício próprio, mas permaneceram firmes, porque para eles o ministério não era um meio de lucro, mas era o poder de Deus, que não estava à venda. A resposta de Pedro revelou integridade e fidelidade à vontade de Deus. Por isso que, em primeiro lugar, nós vimos que dificuldade gera oportunidade de, em primeiro lugar, eu fazer o quê? Obedecer plenamente a Cristo, amém? Em segundo lugar, nós vimos que a dificuldade gera a oportunidade de quê? Quebrar barreiras, sejam culturais ou preconceituosas que eu tenha. Deus vai querer que você fale exatamente com aquele que você não queria falar. É com ele que o Senhor quer te levar. É por isso que o perdão, a reconciliação, fazem parte do expediente de Deus. Mas em terceiro lugar, eu disse para vocês que dificuldade gera oportunidade de corrigir as nossas motivações. Está aí olhando se a tua motivação para seguir a Cristo é correta ou errada? Em último lugar, dificuldade gera oportunidade de ficarmos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Quando a gente vai se quebrando, primeiro, por obedecer ao Senhor, quando a gente vai se quebrando para deixar o preconceito de lado, para deixar essas divisões de lado, quando a gente vai se quebrando para olhar para dentro da gente e, sabe, remanejar as nossas motivações, é aí que a gente começa a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Primeiro você precisa limpar a tua vida de tudo que não agrada a Deus. Vai limpando. A dificuldade tem que gerar em você todos esses resultados positivos, para que, em último lugar, a dificuldade gere a oportunidade
de você ficar sensível à direção do Espírito Santo. A partir do versículo 25, olha o que diz, capítulo 8. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem, etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Filipe estava em Samaria, sucesso total, pregando, anunciando a palavra, samaritanos se convertendo, milagres acontecendo, e Filipe era o pregador das multidões. Mas Filipe, sensível ao Espírito Santo, ouve o mover do Espírito Santo que lhe dizia: sai do meio da multidão e vai para o caminho lá no deserto, que leva de Jerusalém para Gaza, que eu tenho uma obra para você realizar. O que é, Senhor? Não sei ainda. Vai. Irmãos, tremendo, que tudo indicava que ele deveria ficar em Samaria, sucesso no ministério. Mas o Espírito Santo o incomodou: vai para o lugar deserto. E que fez Filipe? Obedeceu, sensível ao Espírito Santo. Em 2008, o Espírito Santo confirmou meu coração que eu deveria sair de onde eu estava para vir para Embu Guaçu. E aqui eu cheguei. Esse mesmo Espírito Santo, eu preciso estar sensível à voz dele, porque esse mesmo Espírito leva para onde a gente muitas vezes não imaginava que devesse ir. E não vem pelo lógico, não vem pelo racional, vem pela obediência do Espírito Santo. Você está preparado para isso? Para ir para onde o Senhor diz que você tem que ir? Um dia o Espírito Santo tocou ao coração de Mike Reich. Sai da Suíça, da terra do chocolate, da terra do Lindt, o chocolate mais saboroso, redondinho, aquela bolinha naquele invólucro vermelho. Eu nunca vi um chocolate igual aquele. Sai de lá, sai da terra do Lindt e vai para a terra da feijoada. E aqui eles estão. Amém ou não? Sabe, irmãos, muitas vezes, se a gente não vai por bem, a dificuldade vem para gerar a nós a oportunidade de podermos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Filipe, sensível, obedeceu e foi. E o que a gente vê discorrido a partir do versículo 29, é que lá no meio daquela estrada deserta, ele vê uma carruagem se aproximando, ele vê que lá estava um etíope lendo o rolo do livro de Isaías. E aí, quando ele se aproxima do carro, o Espírito Santo lhe diz: pergunta. E ele faz a pergunta: ei, você está entendendo o que você está lendo? E qual foi a resposta do etíope? Como eu posso entender se ninguém me explica? Posso subir aí e ter um tempo contigo? Relacionamento intencional é o que a gente sempre tem dito para vocês. Deus vai te levar a se aproximar de pessoas sedentas e necessitadas da graça de Deus, e você precisa estar sensível ao Espírito Santo para se aproximar dessas pessoas, e para, sem vergonha, sem timidez, abrir a sua boca e apresentar o Evangelho. E é isso que foi feito.
porque no versículo 36, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Louvado e bendito seja o Senhor, amém? Uma dificuldade que gerou a oportunidade de Filipe ser sensível ao Espírito Santo, sair do meio da multidão e dedicar-se a um homem influente, que voltou para a Etiópia e lá propagou o Evangelho na África. Oh, louvado e bendito seja o Senhor. Dificuldade gera oportunidade de ficarmos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. A sensibilidade ao Espírito Santo transforma obedientes em instrumentos de milagres. Existem muitas pessoas buscando a verdade, e você pode ser esse veículo para levá-los ao conhecimento da verdade. Mas para isso, você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu concluo a mensagem de hoje. Eu disse para vocês que a vida é repleta de desafios, de situações que nos tiram da nossa zona de conforto. E a forma como a gente reage a essas contingências, a esses conflitos e essas dificuldades é o que vai determinar o resultado final. Thomas Edison não desistiu, mas enxergou em cada um dos fracassos, na realidade, não um fracasso, mas a forma que ele aprendeu de como não fazer. A gente viu que Beethoven não desistiu, mesmo perdendo a sua audição a partir dos 26 anos de idade. Escreveu uma das sinfonias mais conhecidas no mundo inteiro. As dificuldades que enfrentamos são oportunidades para o agir de Deus. A perseguição da igreja resultou na expansão do Evangelho, mostrando que o propósito de Deus sempre se cumpre. O que o inimigo achava que faria calar a igreja, na realidade se transformou em uma amplificação da voz da igreja. Quando o inimigo achou que calaria a igreja, trazendo perseguição, a perseguição, na realidade, espalhou o Evangelho. E chegou até nós hoje. Louvado e bendito seja o Senhor. Por isso que dificuldade gera oportunidade de obedecermos plenamente a ordem de Cristo, pois não existe meia desobediência. Sonda o teu coração. Porque se você não estiver obedecendo ao Senhor, Ele pode permitir adversidade na tua vida, para te trazer para perto dEle. Mas vimos que dificuldade também gera oportunidade de rompermos as barreiras culturais e os nossos preconceitos. É com essa pessoa mesmo que o Senhor quer que você vá. É com Ele mesmo que o Senhor quer que você se reconcilie. Dificuldade também gera oportunidade de corrigirmos as nossas motivações. Que você esteja disposto a buscar o Deus das bênçãos e não simplesmente as bênçãos de Deus. E por último, dificuldade gera oportunidade de ficarmos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Fecha seus olhos. Como você tem encarado as dificuldades em sua vida espiritual? Deus está falando ao seu coração? Ore por discernimento, orem por coragem, para que você possa enxergar as crises e as dificuldades como oportunidades que o Senhor está te dando de poder glorificar a Deus e cumprir a missão que Ele tem para ti. Ó Pai,